Tem um vídeo que circula há muito tempo na internet que ajuda a visualizar por que as cotas raciais são necessárias e justas. Por que realmente se faz justiça quando tratamos de forma desigual os desiguais? Um professor coloca diversos alunos do ensino médio, brancos, pretos e pardos, alinhados lado a lado, como no ponto de partida de uma corrida. Ele então começa a fazer perguntas ligadas às oportunidades que tiveram ou não ao longo da vida. A cada resposta positiva, deve-se dar um passo à frente ou permanecer onde está. Perguntas como: fez curso de idiomas? Tinha livros em casa? 3 refeições garantidas por dia? Laboratório na escola? E assim por diante. O resultado é uma fotografia das desigualdades que marcam a trajetória de brancos e negros que desejam seguir para a faculdade. Brancos à frente, pretos e pardos bem atrás. A maioria deles sem mover um passo da linha de partida. O que as cotas raciais fazem é buscar algum equilíbrio na disputa por uma vaga em uma sociedade estruturalmente racista, que concede pequenos e grandes privilégios para brancos, enquanto nega direitos e oportunidades aos negros. Acontece que ingressar na universidade é só o primeiro passo, necessário e vitorioso, de uma jornada de 4 anos ou mais, em que as desigualdades vão continuar a desempenhar um papel definidor entre quem consegue e quem não consegue chegar à tão sonhada formatura. Nós começamos a série Caminhos Afirmativos com o histórico da luta do movimento antirracista até a aprovação da Lei 12.711, a chamada Lei de Cotas. Uma pauta que fazia parte do movimento negro e antirracista há muitas décadas, mas que só se tornou direito nas universidades federais em 2012. Não sem antes sofrer muitos ataques na mídia, na justiça e nas próprias universidades. No segundo episódio, nós apresentamos os resultados de uma pesquisa realizada pelo LEPES, em parceria com a Ação Educativa, que fez o balanço de uma década da lei. Foi um trabalho amplo que envolveu universidades das 5 regiões do país e cujos resultados não deixam dúvida sobre os impactos positivos e estruturais das cotas raciais no ensino superior público e na própria sociedade brasileira. Sim, mas que também levantou questões muito importantes sobre os desafios, as perspectivas e as necessidades que se colocam hoje para aperfeiçoar a política de cotas. Na verdade, aperfeiçoar, consolidar e ir além, inclusive alcançando outras esferas da sociedade em que as injustiças e as desigualdades também persistem. E é sobre isso que vamos tratar neste último episódio da primeira temporada de Caminhos Afirmativos. Caminhos Afirmativos. Um podcast do LEPES, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior da Faculdade de Educação da UFRJ. Episódio 3. Permanecer, consolidar e avançar. Se você perdeu os episódios anteriores de Caminhos Afirmativos, eu recomendo fortemente dar uma pausa e conferir as discussões que trouxemos até agora. Eu sou Alessandra Pio, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisadora do LEPES. E eu sou Rosana Ehringer, professora, pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e idealizadora deste podcast. O nosso objetivo com essa jornada sonora é não só refletir sobre a luta que nos levou às conquistas do presente, mas fazer um debate aberto sobre o que ainda precisa ser feito para que a gente conquiste justiça e igualdade racial no Brasil. Nunca é demais repetir que a promoção da igualdade racial é um direito conquistado pelo movimento negro e um dever num país marcado pelo racismo estrutural como o nosso. Um racismo que continua mesmo numa área que também celebra muitos avanços, como é o caso do acesso ao ensino superior. Pois é, Alessandra, são avanços significativos. Os dados do último censo demonstram que o número de brasileiros com ensino superior completo quase triplicou,
de 7% em 2000 para 18% em 2022. Outra boa notícia é que a proporção de pretos e pardos que finalizaram a faculdade aumentou 5 vezes no mesmo período. Mas a má notícia é que a desigualdade racial também persiste. Em 2022, 1 em cada 4 brancos tinha ensino superior completo. No caso de pretos e pardos, a proporção é de 1 para cada 10. É importante a gente não perder de vista o que as duas faces desses números expressam. O famoso copo meio cheio e que também está meio vazio. Como a gente tem insistido aqui, as políticas de cotas têm sido essenciais para que pretos e pardos ingressem na universidade em condições mais justas de acesso. Mas não basta somente entrar, é preciso que os cotistas se sintam parte da universidade e tenham as condições necessárias para finalizar bem o curso e ter sucesso no mercado de trabalho. É quando a gente entra num tema essencial para a consolidação das cotas raciais. Então, eu me chamo Saulo Santana, sou um homem preto, moro no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. Eu fui orientadora do Saulo no Programa de Educação Tutorial, o PET, na Faculdade de Educação da UFRJ, em que ele pesquisou justamente a questão da permanência dos cotistas na universidade, um tema que fez parte da sua própria trajetória. O grupo tinha o objetivo de estudar a permanência, permanência de estudante de origem popular no ensino superior, ou seja, como que pessoas periféricas fazem para permanecer. Então a gente está falando de bolsas, a gente está falando de permanência, a gente está falando de auxílio, bolsa maternidade. Uma coisa que me ajudou muito, que a gente falava também lá no PET, que é o bilhete único universitário, Sem esse bilhete ia ficar extremamente difícil, porque eu moro no Complexo do Alemão, é aqui em Ramos, no bairro de Ramos, zona norte do Rio, e o campus que eu estudava era na Praia Vermelha, Urca, entre Urca e Botafogo, que é a zona sul. Ou seja, da minha casa até a universidade são 1h10. A realidade do Saulo é a realidade da maioria dos cotistas que normalmente vivem distantes da faculdade. São de famílias de baixa renda e que podem acabar abandonando os estudos se não contarem com um conjunto amplo de políticas de assistência estudantil que garantam sua permanência, como auxílio financeiro, restaurante universitário, transporte gratuito, moradia estudantil. E essas questões são básicas mesmo, Alessandra. Mas a gente não pode perder de vista que a garantia da permanência do cotista e suas necessidades vão além disso. Nós, no estudo, defendemos a ampliação da noção de permanência para além do acesso a benefícios. Reforçamos a importância dos benefícios e destacamos a necessidade do financiamento e de uma política econômica que garanta o financiamento das políticas de permanência. Esse é um ponto fundamental. Mas chamamos bastante a atenção para a importância de outros aspectos da permanência, desde o acompanhamento, questões da residência estudantil, moradia de forma mais ampla, alimentação, as questões de saúde mental, o acesso à formação em idiomas. Então, a gente trabalhou com esses aspectos dessa permanência que não é só material, que é simbólica, que é acadêmica, e aí também a importância do acompanhamento acadêmico, também da expansão de bolsas de iniciação científica, de outras bolsas, ou seja, pensando a permanência de forma muito mais ampla e global, Essa é a Denise Carreira, educadora popular, que atuou na ação educativa por 20 anos. A Denise é professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP, e foi minha parceira no livro 10 anos da Lei de Cotas, Conquistas e Perspectivas, fruto da pesquisa que lideramos e que a gente tratou no episódio anterior. Aqui a gente destaca também, eu também articulo com o eixo da permanência, a importância dos coletivos estudantis para a permanência dos estudantes. Esses coletivos têm sido fundamental
para, inclusive, atualizar, compartilhar este legado de luta que está na base da conquista das políticas de ação afirmativa. Esses coletivos têm sido muito importantes para a permanência dos estudantes cotistas nas instituições de educação superior, constituindo redes de solidariedade, de apoio mútuo e fazendo também a disputa dessa institucionalidade, desses currículos, na perspectiva de que eles possam diversificar e garantir uma qualidade, né, social da educação muito mais ampla do que a referenciada em matrizes meritocráticas e eurocêntricas. Realmente, a gente tem de tirar o chapéu para os coletivos. Estamos falando de estudantes, em boa parte cotistas, com um forte senso de coletividade e que depois de ingressar na universidade se auto-organizam para reivindicar direitos e ajudar os que estão entrando. Ajudar a se encontrar no espaço universitário, ajudar a superar a solidão. É aquele vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, mostrar o caminho. E como eu vivi essa realidade, posso dizer sem medo de errar que os coletivos de estudantes negros são um dos frutos mais importantes das cotas raciais. São fruto e têm sido verdadeiras sementes para diversos grupos e para mais transformações na universidade. Desde inspirar outros coletivos, como LGBTQIAPN+, de pessoas com deficiência, de neurodivergentes, de mulheres, de mães, até pressionar a universidade para mudanças nos currículos. E quem, como nós, é uma entusiasta desses coletivos estudantis é a minha colega da Faculdade de Educação da UFRJ e pesquisadora do LEPES, a Mônica Roure. E olha que imagem bonita ela usa para falar deles. Vou usar uma imagem aqui, soprar a brasa, né? Onde a gente vê que existe potência, né? Que é, sem dúvida nenhuma, o caso dos coletivos estudantis. Eu escrevi um texto sobre os coletivos estudantis onde eu uso uma imagem, né? A partir de uma história que o nosso querido Ailton Krenak nos conta sobre o rio Atu, né? Que os brancos chamam de Rio Doce. Ele, com o desastre criminoso de Brumadinho, né? Já não está vivo, né? Na superfície, perto da sua nascente. Ali, passado Brumadinho, ele está morto, mas biólogos e geólogos descobriram que o rio encontrou novas passagens subterrâneas, né, para continuar vivo e para continuar seu fluxo de vida, né? Eu costumo dizer que os estudantes, os coletivos estudantis são isso, né? Muitas vezes numa superfície viciada, numa superfície pouco porosa ao que pulsa de novo e de vida trazido por esses estudantes, por esses corpos, né? Os estudantes encontraram outras passagens, encontraram outras formas e outras forças para dinamizar essa universidade, para dinamizar as existências, para produzir encontros entre saberes ancestrais, entre saberes produzidos e posicionados socialmente de formas variadas e a produção intelectual, de pesquisa e de mundo da universidade. No episódio passado, a gente chegou a falar sobre os coletivos, inclusive comentando da importância deles para a denúncia de fraudes nas cotas raciais. Os alunos da Universidade Federal de Uberlândia denunciam fraude nas cotas raciais. Segundo eles, pessoas estão se declarando negros quando na verdade não são. Isso causa um transtorno para quem realmente precisa dessas cotas. Mas em muitos casos, os coletivos têm ido além da denúncia, pressionando para mudanças efetivas que impeçam essas fraudes. Temos aqui na universidade um coletivo de estudantes negros muito potente, que inclusive criou, paralelo à calorada oficial promovida pelo DCE, a calorada preta, que já realizou-se diversas edições e é um evento muito, eu diria, potente. Esse é o Adilson Pereira dos Santos, pedagogo da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, e membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEABI.
Durante 2013 e 2018, possivelmente várias pessoas não negras ocupou vagas para negros aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, como aconteceu em diversas universidades no Brasil. E esse quadro só se modificou a partir de um desconforto enorme que a gestão passou a vivenciar diante das denúncias promovidas e patrocinadas, inclusive pelo aquele coletivo de estudantes negros que começou a denunciar pessoas não negras ocupando vagas de pessoas negras. Diante disso, foram abertos processos que levaram a apuração até o final. A universidade discutiu em várias instâncias e vários conselhos, chegando à conclusão, inclusive, de desligamento de alguns estudantes. A partir de 2018, diante desse desconforto, a universidade optou por adotar o procedimento de heteroidentificação como um procedimento obrigatório para o ingresso dos estudantes. A banca de heteroidentificação tem sido um mecanismo essencial para impedir ou ao menos diminuir as fraudes nas cotas raciais. Para a gente ter uma ideia, na UFRJ, onde eu sou professora, foram 280 denúncias de fraudes entre 2012, quando as cotas raciais foram instituídas, e 2020, quando passou a funcionar a Comissão de Heteroidentificação. Até então, as cotas funcionavam somente por autodeclaração dos candidatos, o que abria brechas para muitas fraudes. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma comissão analisa 230 denúncias de estudantes que ingressaram pelo sistema de cotas sem preencher todos os requisitos. Há 3 meses, cartazes com fotos de dezenas de alunos que teriam cometido a fraude foram pendurados de forma anônima num dos campos da universidade. O caso que mais chamou a atenção foi de uma aluna da Faculdade de Química, loira de olhos azuis, que se declarou parda. Ela se defendeu dizendo que vem de família negra e tem traços claros de afrodescendência. De acordo com a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, entre 2013 e 2020, as universidades federais receberam cerca de 4.000 denúncias de fraudes no sistema de cotas raciais. Para enfrentar essa realidade, a banca de heteroidentificação realiza uma avaliação individualizada, subjetiva e muito cuidadosa, que leva em consideração apenas o fenótipo dos candidatos. É importante dizer que o Brasil, ele tem um racismo de marca, então significa do fenótipo, significa pensar cor de pele, tipo de cabelo, nariz, da boca, então a gente pensa dos traços. Você pode ter um avô, uma bisavó, um pai negros, mas você não ter traços, então você não vai sofrer o racismo, que é racismo de marca, com outras pessoas. Você vai estar no mesmo lugar, mas ninguém vai saber que é seu pai, que é sua avó, então esse não é a marca, não é genético, é fenótipo, né? Não é genótipo, é fenótipo. Então, são suas feições, seus traços. Essa é a Luciene Lacerda, psicóloga da UFRJ e criadora da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo. Luciene é uma militante de longa data do movimento negro e participou ativamente de todo o processo de construção da banca de heteroidentificação. A banca tem como princípio a diversidade dos seus membros. Há homens e mulheres, técnicos administrativos, docentes e discentes, pessoas pretas, pardas e brancas. Os membros não podem avaliar familiares ou conhecidos. Todos passam por um curso que trata da lei e de várias questões ligadas ao racismo. Além disso, tem que ser composta sempre em número ímpar, havendo a possibilidade de recurso, com integrantes diferentes dos que participaram da primeira decisão. Tudo para garantir que o resultado seja o mais justo possível, ainda que não seja infalível, inclusive por tentativas de enganar a própria banca. Mas a gente sabe que já teve casos que teve pintura, né? Teve um caso famoso que apareceu na TV da diferença enorme do cara que botou base escura, já estava trabalhando no INSS e teve alguém que filmou ele trabalhando e mostrou a diferença da foto quando ele fez a comissão de heteroidentificação, como ele se apresentou e como ele estava no trabalho. Lucas Soares Fontes tem 24 anos, pele branca e olhos claros. Ele quis, se fazer passar por negro. Ele encaminhou uma fotografia adulterada
com o fim de ludibriar e, com isso, lograr a sua aprovação na cota reservada para negros. Quem ataca as bancas de heteroidentificação acaba focando nos poucos casos onde houve algum erro de julgamento, ou acusando as bancas de tribunais raciais. Luciene aponta como essas críticas têm impactado a política de heteroidentificação. Elas impactam muito porque muitas pessoas, ao invés de questionar aquele procedimento ou a pessoa que fraudou, questiona a política. A questão que o Tribunal Racial, na verdade, já existia quando você só permitia brancos entrarem ou permitir que as fraudes acontecessem, né? E pensando assim, há erros. Olha, pode até acontecer, mas são muito difíceis de acontecer e são limítrofes. O que normalmente não recebe destaque é o processo permanente de aprimoramento do funcionamento das bancas de heteroidentificação. Tampouco o papel pedagógico transformador que elas têm tido para os seus membros e para a própria sociedade. Primeiro que a gente vai lapidando o formato da comissão. Hoje em dia, a comissão de heteroidentificação é com 3 pessoas. O recursal é com 5, a gente vai aprendendo. E uma grande coisa é que diminuiu muito fortemente as fraudes. Nós tivemos, sobre as fraudes, antes de ter a comissão de heteroidentificação, em que as denúncias foram feitas, perto de 100 casos de fraude do curso da medicina, um pouco menos que isso do curso de direito. Então, esse número enorme de fraudes é porque não havia quem fiscalizasse, né? Então isso realmente é um avanço. E uma grande coisa importante é que esses cursos ajudam a disseminar o que é a política afirmativa e o que são e para que servem a política de cotas. Então, cada vez que mais pessoas participam disso, elas conseguem entender mais para que essa política serve. Então, isso serve também para disseminar esse tipo de discussão. As controvérsias em torno das bancas de heteroidentificação são só mais um exemplo de como a implantação das cotas raciais tem movido placas tectônicas de privilégios e desigualdades na sociedade brasileira. E demonstram que não basta somente a letra fria da lei, da norma ou do decreto. As fraudes e as resistências têm de ser combatidas de forma constante. E nenhuma conquista está consolidada sem um processo permanente de diálogo e convencimento com o restante da sociedade. Um exemplo disso são as cotas para docentes. A Lei 12.990, de 2014, reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos para os cargos da administração pública, incluídos aí as vagas de professores em universidades federais. E para voltar ao importante tema da permanência do estudante cotista negro, esse processo de reconhecimento em sala de aula também interfere no seu desejo de seguir ou não no curso. Afinal, quantas docentes negras tem nessa universidade? A gente fala sobre os alunos, mas que política é essa de cota que existe de quem ensina o conteúdo para a formação, né? Porque a política se faz muito dentro da universidade. Que conteúdo é esse que são trazidos? Eu me lembro que eu vi no Facebook uma aluna do IFIX dizendo: lá vou eu para mais uma aula e eu já vou ter mais um professor branco falando sobre tudo, menos sobre a política da população, menos sobre assunto que envolve as questões raciais. Quando ela levantou os olhos, ela viu uma professora negra e ela fala da emoção que foi isso, do significado dela ver alguém igual a ela dando aula. A Luciene explica como a lei que reserva vagas para professores negros tem sido sistematicamente burlada pelos departamentos das universidades federais. A maioria das cotas para os docentes, elas são dadas por cada departamento. Por exemplo, se o departamento de epidemiologia pede 4 vagas, aí tem cota. Se o setor de
ciências humanas pede 2 vagas, não tem cota. Então, um exemplo forte disso é que teve um concurso da universidade, um exemplo, de 350 vagas. Em vez de ter a cota dos 20%, né, que daria pelo menos 70 vagas, eram apenas 9 vagas de cotas. Por quê? Porque não eram vagas, as cotas dos 20% das vagas totais, e sim de cada departamento de ter 3 ou mais vagas. Isso restringe muito, na verdade, concretamente, isso burla a política de cotas. E para fazer valer essa lei, o caminho é não só fiscalizar a sua aplicação, mas também apostar na via do diálogo e do convencimento. É interessante também que seja feito um debate nos departamentos das universidades, porque não tem se constituído em tarefa fácil convencer colegas que são racistas ou aqueles professores que são racistas da necessidade de reserva de vagas para professores negros. Considerando que o Brasil é um estado racista, estruturalmente falando, com sua materialização por meio do racismo de entretenimento ou racismo acadêmico, por exemplo, que se soma a muitas desigualdades da nossa sociedade. Então, a questão sobre cotas deve ser feita para além do espaço acadêmico, também nas escolas de educação básica, nas igrejas, associações de moradores, empresas e em todos os outros lugares que se faz necessário debater o tema desse racismo velado, né? Que existe na sociedade brasileira e que tem que se tornar uma realidade cada vez mais evidenciada e prejudicial. Tão prejudicial ou mais, podemos assim dizer, como o racismo claramente exposto. Você ouviu a Jussara Macedo, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ. Além de defender a expansão dos debates, Jussara fala da importância de as cotas alcançarem outras minorias que ainda sofrem com muitas desigualdades que marcam a nossa sociedade. Cabe salientar que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo inteiro. Sendo assim, o acesso à educação é fundamental para se somar a outras medidas para que essa realidade seja mudada. Embora não exista uma lei específica que estabeleça cota para pessoas trans, travestis, quanto ao ingresso na universidade, cabe salientar que são várias as universidades que têm aprovado políticas de ação afirmativa para esse grupo de pessoas e que deve ser visto como um avanço, como um modelo e uma fonte de inspiração para lutarmos contra qualquer tipo de preconceito contra qualquer ser humano na nossa sociedade brasileira. Apesar de estarmos ainda engatinhando nesse sentido, as cotas para pessoas trans e demais minorias já é uma realidade em muitas universidades do Brasil. Eu me chamo Grace Keller Araújo de Souza, sou uma mulher preta, do interior da Bahia. Sou originária de uma cidade chamada Santo Estevão, que fica no Portal do Sertão. Sou a primeira filha, a primeira pessoa da minha família a ter ingressado na Universidade Pública Federal. Ainda a primeira que tem mestrado, ainda sou a primeira que tem doutorado e ainda sou a primeira que conseguiu furar a bolha e ingressar numa Universidade Federal como docente. A Grace é professora adjunta do curso de Serviço Social da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, e é também pesquisadora do LEPES. Na Unilab, por exemplo, o nosso edital de acesso à permanência vai muito além do que a política hoje de cotas no Brasil garante, porque a gente tem reserva de vagas para pessoa cigana, a gente tem reserva de vagas para pessoa trans, a gente já tinha reserva de vaga para quilombola, a gente tem reserva de vaga para comunidades tradicionais
E também a gente tem uma política que é para pensar pessoas em situação de reclusão. Colocaram um edital, uma política dessa universidade para trazer desafios, e a universidade tem que estar aberta para colaborar, né? A universidade ela precisa se repensar sua estrutura, seu currículo, né? Suas burocracias, para que esses estudantes sejam realmente incluídos, realmente se sintam pertencentes da universidade. Sou uma grande entusiasta da política de cotas, esse é meu objeto de estudo hoje como pesquisadora, para além de ser um sujeito dessa política, uma pessoa negra, como eu já falei, preta, do interior da Bahia, sou a primeira da minha família a ter ingressado na universidade, não quero continuar sendo a única doutora, a única mestre da minha família, e não só da minha família, mas da minha comunidade como um todo, né? Então eu espero que a gente possa refletir e que a gente possa lutar, né? Galgar essas conquistas que são para todos nós, porque um país que garante acesso à educação de qualidade para todas e todes é um país que avança, né? No mês de conclusão desse podcast, abril de 2025, o Conselho Universitário da Universidade de Campinas, a Unicamp, aprovou por unanimidade a adoção de cotas para pessoas trans. No Brasil, já são 13 universidades públicas que adotam esse tipo de cota. Um bom início, não é mesmo? Essa tendência de expansão e consolidação das cotas sofreu um duro baque durante o governo Bolsonaro. No caso das políticas de ação afirmativa no ensino superior, não houve qualquer incentivo por parte do governo federal. Ao contrário, foi um governo marcado por sufocar o financiamento das universidades, que afetou diretamente os cotistas. Falando em situação grave, a gente também tem situação de estudantes que ingressaram em universidades públicas graças às cotas raciais, mas que acabaram interrompendo os cursos, né? Já no Legislativo, parlamentares de extrema-direita atacaram as cotas raciais, inclusive ameaçando com a interrupção dessa política. Um projeto de lei do deputado Kim Kataguiri está tramitando na Câmara dos Deputados. Esse projeto pretende alterar a lei de cotas para as universidades, prevendo a revogação das cotas raciais e sugerindo que essas vagas, determinadas por cotas, sejam destinadas então a estudantes de baixa renda. Nesse contexto, em 2022, quando completava uma década, não havia qualquer ambiente para a avaliação da lei, algo que estava previsto desde a sua promulgação. Na própria lei, há previsão de que ao fim de 10 anos seja feita uma revisão do programa. Quem acompanha a execução da lei cobra pesquisa do MEC e participação da sociedade. Infelizmente, o governo federal cortou a verba para pesquisa e o MEC não fez pesquisa. Somente em 2023, após a eleição de Lula, houve a retomada dos debates, na perspectiva da construção e aprovação de uma nova lei que não só conseguisse sustentar as conquistas da Lei de Cotas de 2012, mas que pudesse avançar. Acredito que a realização de várias pesquisas nacionais, e aqui eu destaco, né, a pesquisa liderada pela professora Márcia Lima, né, e pelo professor Luiz Campos, do GEMA, a segunda pesquisa que eu destaco, liderada pela Defensoria Pública da União, e pela Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e a pesquisa que Rosana Erg e eu coordenamos com articulação com 39 pesquisadores renomados do campo da ação afirmativa, contribuíram também para esses debates que foram bastante marcados pela participação de movimentos sociais, com destaque para o movimento negro, grande protagonista, né? Movimentos indígenas, movimento também de pessoas com deficiência, movimentos também comprometidos com a permanência estudantil e com várias agendas, né, voltadas à democratização das universidades.
Essa é novamente a professora Denise Carreira, da USP. De fato, a nossa pesquisa foi para a rua num momento de efervescência em favor da aprovação da nova lei de cotas. Já no primeiro semestre de 2023, vários parlamentares promoveram audiências públicas no Congresso Nacional. Foi um trabalho muito importante de escuta dos movimentos negro, indígena, quilombola, de estudantes, de pesquisadores e pesquisadoras. No nosso livro 10 anos da Lei de Cotas, Conquistas e Perspectivas, a gente traz 25 recomendações para o campo das políticas públicas. Felizmente, várias delas foram contempladas na Lei 14.723, sancionada em 13 de novembro de 2023. A Câmara dos Deputados aprovou a atualização da Lei de Cotas nas universidades públicas federais e incluiu quilombolas entre os beneficiários. Hoje, a cota por critério econômico vale para estudantes de famílias com renda de até um salário mínimo e meio por pessoa. O texto aprovado reduz esta renda para um salário mínimo. O novo texto amplia a política de cotas para a pós-graduação, mas com um percentual definido pelas universidades. A nova lei de cotas já está plenamente em vigor. Inclusive, tem um dado importante, que é uma das principais mudanças da lei e que já está produzindo efeitos. Agora, os cotistas que tiverem nota suficiente entram na ampla concorrência, abrindo vaga para outros cotistas ingressarem. Sem dúvida, é uma conquista que deve ser celebrada. E é importante ter em mente que nenhuma política de cotas está pronta ou acabada. Ela se aperfeiçoa com a pressão dos próprios grupos e das novas necessidades que vão surgindo. Nesse sentido, a nova lei de cotas acerta ao prever avaliações a cada 10 anos e ciclos anuais de monitoramento. Enquanto isso, a luta continua. Nós, do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior, o LEPES, vamos seguir produzindo pesquisas, provocando debates, compartilhando ideias em favor de uma universidade pública que não abra mão de seus princípios. Uma universidade gratuita, inclusiva, de qualidade e propulsora de transformações na sociedade. Eu costumo dizer que o LEPES tem sido um grilo falante, realizando um trabalho permanente de autocrítica e de análise, não só sobre a UFRJ, mas sobre os caminhos da universidade pública brasileira. Para nós, a excelência de uma universidade deve ser medida tanto através de indicadores internacionais de produtividade, ensino e pesquisa, mas também tem a ver com o quanto ela reflete a diversidade e a realidade da sociedade brasileira. E chegamos ao final da primeira temporada de Caminhos Afirmativos. A gente agradece você que nos acompanhou nessa jornada sonora. E convidamos para visitar o site do LEPES. Lá você pode conferir a nossa produção, baixar nossas publicações, conhecer nossas pesquisadoras e pesquisadores. Anota aí, lepesufrj.org.br. Eu sou Rosana Ehringer e fico por aqui. Até a próxima. Eu sou Alessandra Pio e agradeço a sua companhia. Até mais! Caminhos Afirmativos é uma série original do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior, LEPES, da UFRJ. A produção é do Pode Criar, podcast do Criar Brasil. Parceria com a Ação Educativa e apoio da Open Society Foundation. Rosana Ehringer é idealizadora desta série e faz a narração ao lado de Alessandra Pio. Os roteiros são de Rosângela Fernandes e João Paulo Malerba. A pesquisa é de Mariana Teodoro e João Soares. O desenho de som de Douglas Vieira. As gravações foram feitas no estúdio do Criar Brasil e a identidade visual é de Alexandre Berceau. O site foi desenvolvido por Ricardo Lauder, João Vitor Soares e Márcia Valles. Nesse episódio, usamos áudios de vídeos postados em redes sociais e YouTube, além de reportagens da TV Parnaíba, da Band, da TV Globo,
do canal Meio e da UOL. Agradecemos as entrevistas nesse episódio das professoras Denise Carreira, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP, Jussara Macedo, do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Mônica Uri, da Faculdade de Educação da UFRJ e pesquisadora do LEPES, Adilson Pereira dos Santos, pedagogo da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, Luciene Lacerda, psicóloga da UFRJ, e Saulo Santana, ex-estudante cotista e formado em pedagogia pela UFRJ. Esse é o terceiro episódio da série. Para acessar os 2 anteriores e também conteúdos adicionais, basta visitar o site do LEPES, lepesufrj.org.br. Ajude a divulgar comentando, compartilhando, recomendando, realizando bate-papos sobre o tema. Queremos saber a sua opinião e ampliar o debate sobre o assunto.